o símbolo perdido. Toda cultura no mundo tinha seu livro sagrado, seu próprio verbo. Um diferente do outro, mas no fundo todos iguais. Para os cristãos, a palavra era a Bíblia. Para os muçulmanos, o Alcorão. Para os judeus, a Torá. Para os hindus, os Vedas. E assim por diante. A palavra iluminará o caminho. Para os pais fundadores dos Estados Unidos, a palavra tinha sido a Bíblia. No entanto, poucos na história compreenderam sua verdadeira mensagem. O tempo é um rio e os livros são barcos. Muitos homens navegam por essas águas e acabam naufragados e irremediavelmente perdidos em suas areias. Pouquíssimos são aqueles que suportam os rigores do tempo e vivem para abençoar as épocas futuras. A teoria segundo a qual as escrituras continham uma camada oculta de significado uma mensagem escondida, cercada de alegorias, simbolismos e parábolas. Os profetas nos alertam que a linguagem usada para compartilhar seus mistérios secretos é cifrada. O Evangelho segundo Marcos diz: a vós vos é dado saber os mistérios, mas todas essas coisas se dizem por parábolas. Os provérbios advertem que as palavras dos sábios são enigmas, enquanto Coríntios fala em sabedoria oculta. O Evangelho segundo João avisa: falarei em parábolas e direi coisas ocultas. Coisas ocultas, esse conceito aparecia nos provérbios, assim como no Salmo 78. Abrirei minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade.
Coríntios diz abertamente que as parábolas têm duas camadas de significado: leite para as crianças e alimento sólido para os adultos. Ou seja, leite é uma leitura diluída para as mentes infantis e alimento sólido, a verdadeira mensagem, acessível apenas às mentes maduras. Se a Bíblia não contém um significado oculto, por que tantas das melhores mentes de todos os tempos incluindo cientistas brilhantes da Real Sociedade de Londres, ficaram tão obcecadas com o seu estudo? Sir Isaac Newton escreveu mais de 1 milhão de palavras na tentativa de decifrar o verdadeiro significado das Escrituras. Incluindo um manuscrito de 1704, alegando que ele havia extraído informações científicas ocultas da Bíblia. E Sir Francis Bacon, erudito contratado pelo rei Jaime para literalmente criar a versão oficial da Bíblia King James, ficou tão convencido de que as escrituras continham significado cifrado que escreveu seus próprios códigos, ainda estudados até hoje. Até mesmo o poeta iconoclasta William Blake sugeriu que deveríamos ler nas entrelinhas. Nós dois lemos a Bíblia dia e noite, mas tu lês negro, onde eu leio branco. E não foram só os eruditos europeus. Foi aqui, bem no coração desta jovem nação norte-americana, que os mais brilhantes de nossos pais fundadores John Adams, Ben Franklin, Thomas Paine alertaram sobre os graves perigos de se interpretar a Bíblia de forma literal. Na verdade, Thomas Jefferson estava tão convencido de que a verdadeira mensagem das Escrituras estava escondida que recortou as páginas e reeditou o livro, tentando, em suas próprias palavras, eliminar a estrutura artificial e restaurar as doutrinas genuínas. A Bíblia de Jefferson continua a ser impressa até hoje, incluindo muitas de suas controversas revisões. Entre as quais, retirada da Imaculada Conceição e da ressurreição de Cristo. Por mais incrível que possa parecer, durante a primeira metade do século XIX, a Bíblia de Jefferson era dada de presente a todos os novos membros do Congresso.
por que os profetas, os maiores professores da história, iriam cifrar sua linguagem? Se queriam mudar o mundo, por que falariam em código? Por que não se expressariam com clareza para que todos pudessem entender? A Bíblia não fala abertamente pelo mesmo motivo que as antigas escolas de mistérios se mantinham escondidas. Ou que os neófitos precisavam ser iniciados antes de aprender os ensinamentos secretos de todos os tempos. Ou que o cientista do colégio invisível se recusava a compartilhar seu conhecimento com outras pessoas. Essa informação tem poder, Robert. Os antigos mistérios não podem ser gritados aos quatro ventos. Eles são uma chama acesa que nas mãos de um mestre pode iluminar o caminho, mas que nas mãos de um louco pode abrasar a terra. A Bíblia é um dos livros que serviram para transmitir os mistérios ao longo da história. Suas páginas tentam desesperadamente nos revelar o segredo. As coisas ocultas da Bíblia são os sussurros dos antigos, que compartilham ao pé do nosso ouvido todo o seu saber secreto. Os antigos mistérios, em sua concepção, eram uma espécie de manual de instruções. Sobre como controlar o poder latente da mente humana. A receita de uma apoteose pessoal. A Bíblia e os antigos mistérios são opostos completos. Os mistérios falam do Deus dentro de nós, do homem como Deus. A Bíblia fala do Deus acima de nós, e nela o homem é um pecador impotente. No instante em que a humanidade se separou de Deus, o verdadeiro significado da palavra se perdeu. As vozes dos antigos mestres foram engolidas pela ladainha caótica daqueles que se autoproclamam escolhidos. E gritam serem os únicos
a compreender a palavra? Que está escrita na sua língua e em nenhuma outra.